Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do Cienge Podcast, podcast da construção. A gente está fazendo agora um aquecimento aí para o Constru Summit, que acontece agora em junho, dias 4 e 5 aqui em Florianópolis, e vem endereçando alguns temas, né, que estão no radar, em cima da mesa do setor. E hoje, para conversar com a gente vai convidou o Luiz França, presidente da Abrainc. Está no centro, né, no epicentro do mercado brasileiro, ou seja, São Paulo é o nosso maior mercado mais aquecido, é o mercado que normalmente antecipa o que acontece para o resto do Brasil. E a gente tem alguns temas quentes em cima da mesa: crédito, juros altos, questões de desafio de burocracia, temas estruturais. E acho que, pô, nada melhor do que trazer alguém que está numa associação relevante, uma associação importante, né, com uma representatividade bastante significativa no setor no Brasil, para trocar com a gente, atualizar, informar e saber que temas eles estão debatendo e como estão tentando endereçar esses problemas para o setor da cadeia da construção civil. França, muito obrigado por estar com a gente aqui, muito obrigado pelo teu tempo. Sei que a pauta deve estar quente aí, deve estar sendo bastante demandado. Por favor, se apresente a Abrainc e depois a gente começa aqui no nosso bate-papo, endereçando alguns temas. Vou te fazer algumas perguntas, vou tentar de não te colocar em saia justa, mas não vamos escapar aqui das coisas mais sensíveis ao mercado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a você e a todos os ouvintes aqui por esse espaço. A gente tem um grande prazer de estar compartilhando todas as informações que nós temos aqui dentro da Abrainc. A Abrainc é uma associação a nível Brasil. Nós temos 85 associados, são as maiores incorporadoras do Brasil. Todas as incorporadoras de capital aberto com ações em bolsa estão aqui na Abrainc. E por sermos uma associação a nível Brasil, nós discutimos todos os assuntos, inclusive no governo federal, Câmara e Senado, certo? Muitas vezes, dentro de algumas discussões importantíssimas no Supremo, também ser uma entidade nacional nos dá a possibilidade, a gente usa muito isso, de ser amicus curiae em diversas discussões que nós temos dentro do Supremo, muitas vezes, diversos assuntos, né? E isso dá para a Abrainc uma força muito grande. A Abrainc ela tem 10 anos, nesses 10 anos felizmente, ela tem conseguido grandes avanços para ajudar você, incorporador, e o sucesso da Abrainc é técnica, técnica e técnica, ou seja, nós somos uma entidade que procuramos, quando nós vamos discutir qualquer assunto, ter um embasamento técnico muito forte. Para isso, a gente tem que investir muito para buscar esse embasamento muito forte. Várias vezes a gente contrata super economistas para poderem fazer pareceres para que a gente possa ter as discussões de altíssimo nível para que as pessoas que nós estamos conversando, que são as pessoas que vão tomar decisões, essas pessoas possam realmente tomar a decisão conhecendo o assunto profundamente. E isso tem sido o nosso sucesso. Outro sucesso da Abrainc é a participação dos CEOs das empresas. Eles participam ativamente na Abrainc, quer seja no nosso conselho, quer seja em comitês. Isso dá a mim e a toda a equipe a capacidade de saber exatamente quais são os problemas que a gente tem que resolver para o nosso mercado de incorporação a nível Brasil. Então, agora eu estou à sua disposição para a gente ter esse bate-papo aqui, que acho que vai ser muito importante. Para mim, você falou que vai fazer perguntas desafiadoras. As perguntas desafiadoras são boas, porque fazem a gente pensar também e, às vezes, trazem insights para a gente trabalhar. Então vamos lá, primeiro tema que eu queria puxar, a gente teve, né, há alguns anos atrás, a gente acho que teve 2 grandes marcos aí no Brasil, que foram marcos regulatórios que ajudaram a impulsionar o setor. A gente teve, né, a questão da alienação fiduciária, que acho que deu segurança jurídica, né, para escalar o dinheiro dentro da construção, e a gente teve depois a lei dos distratos, né, que também pacificou um pouco. Obviamente que, assim, a gente não teve de lá para cá, felizmente, um cenário tão desafiador ainda, né, a gente talvez vá ver a lei sendo testada mais para frente,
mas foram 2 grandes marcos regulatórios que ajudaram a impulsionar o setor. A gente teve, nos últimos anos, algumas iniciativas, como a lei dos cartórios, né, a própria lei das garantias, que a gente esperava, que fossem, talvez, novos marcos regulatórios importantes, pra, digamos, ir construindo uma esteira de segurança jurídica, de alavancagem do nosso setor. A sensação que a gente tem é que essas 2 leis parece que não pegaram bem, assim, elas ou pelo menos não tracionaram na velocidade que a gente gostaria que tracionasse. Na visão da Abrainc, que vocês entendem, desses 2 marcos regulatórios, ou seja, se isso de verdade trouxe algum valor ou pode trazer valor significativo para o mercado, e quais outros grandes marcos regulatórios interessantes que a gente poderia estar endereçando ou que estão dentro das câmaras, né, que a gente poderia tentar apoiar, poderia se interessar mais, pra ver isso ir adiante? Em termos das garantias, essa foi uma evolução bastante importante. Mas aí vem a pergunta: por que ela não decola? É o problema de taxa de juros, na verdade, né? Quando a gente fala de garantias, nós temos uma possibilidade no Brasil de utilizar um grande volume de ativos, que são os imóveis, para que as pessoas levantem dinheiro dos seus imóveis. Nos Estados Unidos é muito normal. A pessoa tem um mortgage e ele fica com o mortgage a vida inteira, refinancia e tudo mais, que é uma maneira dele levantar o dinheiro ao custo muito baixo, porque ele tem uma garantia muito boa. No Brasil, é o que a gente chama do home equity, por exemplo, e eu acho que o home equity está indo no caminho certo, está indo bem, está avançando, sem dúvida nenhuma, e vai avançar. É uma questão um pouco de cultura das pessoas. Mesmo a taxa de juros estando alta, uma pessoa que vai entrar numa operação, que vai dar seu imóvel em garantia, ele vai ter uma condição muito melhor do que ele tem num crédito, por exemplo, se ele tiver um cartão de crédito, se ele tiver um crédito pessoal, ou se ele for comprar um carro. Então, acho que é uma questão um pouco de aculturamento para a gente usar essa massa que nós temos de garantia, que é muito boa, para as pessoas levantarem dinheiro. Isso eu acho que é fundamental e acho que isso vai acontecer. Primeiro, aculturamento, taxa de juros, eu acho que não pega tanto, porque, como eu falei, as pessoas estariam tomando empréstimo na taxa de juros muito mais altas, né? Agora, sem dúvida nenhuma, quando você tem uma queda de taxa de juros, fica muito mais fácil você colocar todos os instrumentos que você tem para o mercado. Grandes problemas que o mercado enfrenta, o grande problema número 1 é funding. Funding é uma coisa importantíssima para os 2 mercados que nós temos, tanto o mercado de baixa renda, que é o chamado Minha Casa Minha Vida, quanto o mercado de médio e alto padrão. No mercado de baixa renda, o Brasil fez uma coisa muito interessante em função da falta de capacidade do governo de dar financiamento. Ou em outros países, os governos eles conseguem dar subsídios, tá certo? Para a habitação de baixa renda. Cada governo dá o subsídio de uma maneira, mas eles dão subsídios. O governo brasileiro dá um subsídio, sim, mas ele é muito restrito frente à necessidade que se tem. E criou-se um mecanismo fantástico, utilizar-se dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que faz uma lógica realmente muito interessante. Por quê? Número 1, quem precisa comprar um imóvel de baixa renda, geralmente é o cotista do Fundo de Garantia que ele está lá. O que acontece? Então, ele está contribuindo para o Fundo de Garantia, ele, uma massa de pessoas, que acho que essas pessoas, em termos de número de pessoas, deve estar na hora de 80%, mais ou menos isso, que são pessoas que contribuem para o fundo, são de baixa renda e precisam desse dinheiro. Por que eu estou explicando isso? Porque, para ele, o dinheiro que ele vai tomar, ele vai sair num custo mais baixo, ele pode ter, dependendo da faixa, ele pode ter um subsídio, tá certo? E isso viabiliza com que as pessoas comprem as suas casas efetivamente com prestações que, no jargão popular, é que cabe no bolso das pessoas. Então, esse mecanismo ele é fundamental e é um mecanismo que a gente tem que preservar. Preservar por quê? Porque nós não temos outro mecanismo para a habitação de baixa renda. Por que eu falo preservar? Porque todo dia aparece um projeto de lei. Projeto de lei
Vamos usar o dinheiro do FGTS para pessoas que estão Saque fazendo adoção. aniversário. E o saque aniversário, né? O saque aniversário foi no governo anterior, nós discutimos muito com relação ao saque aniversário, e é um ponto também realmente importante que você está levantando. Mais importante do saque aniversário é o que aconteceu. Os bancos começaram a fazer o quê? Eles começaram a fazer o consignado do saque aniversário. Com isso, obviamente, o que acontece? Você aumenta, tá? O quê? Você aumenta as pessoas que vão fazer saque aniversário, porque ele pode adiantar o dinheiro. E não pensem que é uma taxa baixa, a taxa realmente é muito alta, e nós temos aqui casos verídicos de várias famílias que, quando vão comprar a casa, eles precisam dar uma entrada. E aí, quando eles vão dar essa entrada, cadê meu dinheiro que eu tinha no FGTS? Eu antecipei no consignado, e ele tem muita dificuldade daí de comprar essa casa, porque parte da entrada que ele precisava dar seria a poupança que ele tem no FGTS. Então, o saque aniversário realmente, junto com o consignado, é uma coisa que nós estamos discutindo sempre com o governo para que a gente acabe com o consignado do saque aniversário. Esse é muito importante a gente trabalhar. As discussões com o governo, elas são de altíssimo nível, obviamente. Os bancos, o governo trouxe uma outra alternativa para os bancos, que foi o consignado privado. Essa outra alternativa dá para os bancos o quê? Um volume muito maior de pessoas que podem tomar dinheiro, tá certo? Dentro desse consignado privado. Então, eu espero que os bancos cresçam muito e vão crescendo o consignado privado e deixem o consignado, ou a gente possa fazer algumas restrições para o consignado FGTS, para que a gente preserve essa fonte de funding para o futuro. Isso é fundamental, tá certo? Eu não comentei aqui, mas acho que todo mundo sabe que o déficit habitacional brasileiro está da ordem de 7 milhões de moradias e que nos próximos anos nós precisamos construir mais 11,1 milhões de moradias. Grande parte do déficit habitacional está na baixa renda. Então, isso é importantíssimo para a gente olhar para o Brasil. Como eu falei de funding, nós temos o funding também para o mercado médio. Poupança. A poupança, durante muitos anos, ela conseguiu suportar, tá certo, um financiamento. Como é que funciona a cadeia de poupança, né? Você tem o poupador, que é aquele que recebe da ordem de TR mais 6% ao ano, tá certo? E os bancos, eles têm uma obrigatoriedade de emprestar um percentual para crédito imobiliário. Bom, quanto você tem aquele poupador pagando lá o TR mais 6, o banco olha o TR mais 6 e fala, bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu spread em cima de TR mais 6 para poder financiar o comprador. O que acontece? Esse dinheiro, ele já foi todo colocado no mercado, o que a gente chama de direcionado. Então, o banco, os bancos decidiram não parar de operar. Agora, qual que é a única maneira de não parar de operar? Utilizar outras fontes de recursos. E que fonte de recursos os bancos usam para poder continuar operando? É a LCI. O banco emite uma LCI, tá certo? E continua podendo fazer o financiamento. Só que aí o que acontece? O custo vai subir. Porque quando você tinha um custo ATR mais 6 e você passa a ter uma captação em LCI que ela é indexada ao CDI, você vai ter, então, uma influência do aumento de taxa de juros. Por isso que os bancos hoje estão com um nível de taxa de juros chegando ao redor de TR mais 13%. Importante a gente deixar muito claro que nós temos um problema com relação à taxa de juros, que não é só o nosso segmento, é o Brasil todo, tá certo? Mas não falta dinheiro, você não tem problema de liquidez. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que não haverá a falta de dinheiro com liquidez. A LCI, eu comentei por quê. Você pediu para falar de algumas coisas importantes em termos de marca. A LCI, no passado, as pessoas que aplicavam por 90 dias, eles tinham já a isenção do imposto de renda.
O governo veio, jogou para 30, 360 meses, fizemos um trabalho bastante forte com o governo e baixou para 270. Ainda não é suficiente. Nós continuamos as nossas conversas com o Ministério da Fazenda para que a gente possa reduzir este prazo. Qual que é o benefício da redução desse prazo? Quando você reduz o prazo de aplicação, você terá o quê? Um maior volume de pessoas que terão condições de fazer investimento em LCI. Quando você tem um maior volume de pessoas investindo, o banco consegue captar numa taxa melhor. E que vai beneficiar quem? Vai beneficiar o tomador do crédito imobiliário. Então, esse ponto da LCI é um ponto fundamental que a gente tem trabalhado muito. Outro ponto importantíssimo, que é oriundo aqui da reforma tributária, são os fundos. Nós temos que, os fundos imobiliários, eles têm que manter o mesmo status que eles tinham do ponto de vista de tributação. Então, houve um veto, hoje os fundos vão, em tese, passariam a ser tributados, o que não aconteceria, e isso é ruim para quem? É ruim para a indústria, porque se você tem a tributação dentro do fundo, você vai ter uma remuneração menor para o cotista e você reduz a atratividade de um dinheiro muito importante que está indo para o mercado imobiliário. Então, esses são alguns pontos aqui que eu estou trazendo. Eu não vou falar todos, senão só eu vou falar aqui, você não vai fazer pergunta. Mas acho que são os pontos aí quase que os pontos importantes que a gente tem trabalhado. E vocês chegam a enxergar a possibilidade, ou até, eu não sei se esse assunto foi para a mesa alguma vez, né, de um rearranjo desse marco regulatório do crédito imobiliário no Brasil, né. Eu já vi algumas pessoas falando, por exemplo, de um redesenho do sistema da poupança, que no fim, assim, a gente também está vivendo uma tempestade perfeita, né. A gente está vivendo uma matriz de juros altos, a gente teve um volume de lançamentos bastante expressivo nos últimos 3, 4 anos, então a gente está vivendo agora um período de desligamento que também é um grande consumidor do fundo, né. Então, de certa forma, talvez a gente esteja vivendo, por vários ângulos, aí um cenário, uma tempestade perfeita, que talvez não se repita nos próximos anos. Mas dado esse dado que a Abrainc sempre bate, né, que é o déficit habitacional, obviamente que grande parte dele está na camada da baixa renda, mas tem um déficit habitacional em média e alta renda, né, e a gente começa a ver, né, que quem sofre primeiro nesse cenário de juros altos é a média renda, né, ou seja, o médio padrão é aquele que começa a sofrer, porque talvez seja aquele mercado que dependa mais do financiamento por repasse, né. Se existe ou se já houve ou se vocês têm no radar aí um debate de um novo marco regulatório do crédito, algum instrumento novo, uma debênture incentivada como foi feito para a infraestrutura, alguma coisa nessa linha? Bom, sim, e vou começar dando o exemplo que, acho que há 8 anos atrás, a Abrainc trabalhou na redução compulsória e conseguimos reduzir, naquela época, um pouco o compulsório. Foi um trabalho muito interessante, que a gente teve que fazer um histórico para o governo mostrar que o compulsório da poupança tinha níveis menores no passado, depois aumentaram, e o gatilho que fez aumentar já não existia mais, então o Banco Central conseguiu reduzir o compulsório, o que trouxe mais dinheiro para o mercado. Nós continuamos aí com uma agenda de redução de compulsório. A redução do compulsório que a gente discute com o Banco Central, ela não é a solução de todos os problemas. Ela traria para o mercado da ordem de 30 bilhões de reais, mas é um volume bastante expressivo. O que está acontecendo com essas discussões que nós temos junto ao Banco Central? O Banco Central, como a gente sabe, ele é o guardião de várias coisas, dentre eles é de manter a inflação baixa. E o que ele tem feito? Ele tem aumentado a taxa de juros, certo? Então, ele tem tirado, com aumentar a taxa de juros, significa o quê? Estou retirando o dinheiro do mercado. Bom, a última vez que eu tive com o presidente do Banco Central, com o Galípolo, ele falou assim: eu vou te mostrar os números, se você estivesse na minha cadeira, o que você faria para controlar a inflação? Então, daí ele falou, vírgula, antes de você dar a resposta, eu vou dizer que eu não posso dar para o mercado sinais diferentes.
por um lado, eu quero reduzir, tirar dinheiro do mercado, tá certo? E por outro lado, eu libero dinheiro para o mercado. Bom, ficou difícil de combater isso, né, na verdade, porque Sim, tem uma lógica técnica, e, no entanto, a gente sempre tem o racional de que esse dinheiro ele não vai gerar inflação. Esse dinheiro vai para a compra do imóvel e não seria inflacionário. O imóvel não ia subir de preço porque esse dinheiro vai entrar no mercado. Mas a lógica dele prevalece, obviamente, e a gente tem tratado esse assunto e das últimas vezes que eu tive com ele, eu levo uma apresentação e aí eu deixo sempre a história do compulsório lá e falo, olha, por dever de ofício, eu tenho que trazer isso aqui para você, porque em algum momento nós vamos ter que mexer nesse compulsório. Tá? Então, a gente aham. está batendo essa tecla, mas lembrando que o compulsório ele é importante, mas ele não é uma medida estrutural. Não é? A gente teria que ter uma medida estrutural. Com relação aos títulos incentivados, sim, a gente tem trabalhado, tem discutido com o Ministério da Fazenda de ter títulos incentivados, assim como a gente tem as debêntures incentivadas, tá certo? Que seria aí um redutor de juros. Então, nós temos trabalhado, nós estamos com essa pauta também, que é uma pauta importante. Tem uma outra pauta que a gente sempre militou, e é uma pauta que, quando eu levei para a minha área técnica aqui, para a diretoria da Abraim, que os diretores falaram assim, mas isso é difícil, tudo é difícil. Então, se a gente não tiver todos esses pontos que nós achamos importantes para a discussão, nós não vamos conseguir no futuro resolver o problema do mercado e minimizar impactos de taxa de juros. Então, essa outra pauta é o quê? É uma pauta que eu já discuto há muitos anos, que é as pessoas que tomam financiamento imobiliário, elas poderem abater ou total ou parcialmente os juros pagos nos seus impostos de renda, na declaração de final de ano de imposto de renda. Então, isso existe Hum. nos Estados Unidos, e isso seria realmente um indutor, um incentivador para as pessoas, tá certo? Também na aquisição de imóveis e um facilitador, porque, na verdade, se você for ver, quando ele está abatendo, ele está reduzindo o custo dele com relação ao financiamento. Então, são. Incentiva ela a colocar dinheiro em ativo real, né, é um incentivo para ela colocar dinheiro num Um ativo ativo real, ou real. seja, está criando E que não patrimônio, é né. ruim, né? Porque se você pegar nos últimos 10 anos do Brasil, a valorização dos imóveis ela ficou aí quase par e passo com o CDI. Então não seria uma coisa. Uhum. Então, esses são alguns pontos que a gente tem aí levado em discussão. Tá. Eh, França, antes da gente entrar um pouco no cenário, né, mais macro, economia, oferta, juro, eu queria entrar em 2 pontos aqui contigo, que é, obviamente, falar um pouco de reforma tributária. A gente tem feito aqui, cara, um trabalho, bastante incessante de tentar entender e repassar para os nossos, são quase 6.000 clientes na base, né, de diversos espectros, ou seja, de tamanhos muito diferentes. E, obviamente, a gente tem clientes como de capital aberto, que são super estruturados e têm equipes técnicas cuidando disso, mas a gente tem clientes pequenos, né, que têm mais dificuldade, talvez, de acessar a informação. E são 2 pontos que eu queria entrar, o reforma tributária que eu queria deixar para depois, e um que eu queria entrar antes, que é um tema que ele eu acho que ele já teve mais latente e a gente arrefeceu um pouco, que são as burocracias nossas de cada dia, né. Aprovar projeto, licenciamento ambiental, eh, a lei da liberdade econômica que não pegou direito, né, ela acabou não sendo eficiente nesse viés de tentar diminuir um pouco o ímpeto burocrático dos municípios, né, e dos estados. Eh, Se tem alguma novidade, tem algum tema que vocês estão tratando, como é que vocês entendem isso? Isso acabou ficando para depois? Porque de verdade a gente viu que e alguns municípios, ontem até eu estava vendo, era Campo Grande, o prefeito todo orgulhoso, anunciando, o licenciamento autodeclaratório para uma série de coisas, né, mas a gente vê pontualmente algumas cidades preocupadas com isso, mas a grande verdade é que a maioria não tem olhado para isso, e talvez não tenha se atentado com um fator que é o nosso último IBGE, o nosso último censo, né, ele começou a explicitar um problema que é o seguinte:
várias cidades perderam pessoas, né. E aí, casando com o tema reforma tributária, né, reforma tributária, a tributação passa a ser no destino e não mais na origem. Então, por exemplo, Santa Catarina, o meu estado aqui, a gente brinca que a gente morreu, mas passa bem, né. Por quê? Nós devemos perder 30% da arrecadação em 10 anos, né. Ou seja, nós precisamos repor 30% de consumo, né. Então, me parece que alguns prefeitos e estados ainda não se atentaram para isso, né, e aí quanto mais burocracia, quanto mais trava você coloca para desenvolver o município ou o estado, na verdade você está repelindo pessoas, né. Como é que está isso no radar de vocês? Vocês têm acompanhado isso? É um debate constante esse casamento entre reforma tributária, demografia e burocracia municipal? Eu sei que não é um tema Não, simples, mas como é que vocês olham a para isso? burocracia municipal é um tema realmente importantíssimo e não é, e realmente qual é o grande problema é que cada município tem as suas regras. Então, isso é muito ruim. Imagina uma empresa que trabalha em vários municípios. Então, isso aí já gera uma grande dificuldade. O ideal é que nós tivéssemos, pudéssemos ter, tá certo, a nível federal, algo que nós tornássemos isso uniforme. Isso já ia facilitar muito, né? E outra coisa muito importante para reduzir a burocracia, e a gente chegou a fazer isso aqui, aqui em São Paulo, é, transformar o processo num processo digital. Ou seja, você consegue com isso ter uma velocidade muito maior nos processos, de tal forma que você, como você não tem a interferência humana dentro do processo, de partes do processo que você não precisa ter, você também resolve o problema da velocidade. Ele fica muito mais ágil e muito mais simples e muito mais transparente também. Nós chegamos aqui na cidade de São Paulo fazer doações de sistemas e tudo mais, para que a gente caminhasse nessa direção, o que é bastante importante e é fundamental. Então, esse é um problema que realmente ele é crônico, difícil de resolver. Eu acho que os municípios que se atentarem a isso é um grande diferencial, porque dependendo do município, se você tiver uma cidade muito próxima, ao lado da sua cidade, e que tenha regras diferentes, sem dúvida nenhuma, as incorporações serão feitas em outra cidade, o que vai fazer naturalmente o que, além de tudo, as pessoas, dependendo do movimento, as pessoas possam até migrar para uma outra cidade, dependendo das condições. Então, eu acho que os prefeitos têm que olhar aí com isso com muita cautela, muito cuidado, porque senão você acaba criando entraves para o crescimento da cidade, quando nós falamos do ponto de vista de incorporação. Então, é um assunto que não sai do radar. Muitas vezes todo mundo me pergunta, o que eu já falei, poxa vida, mas por que a gente não resolve isso para o Brasil todo? Porque a lei é municipal. Então, aí você tem os planos diretores, que são importantíssimos, tudo mais, mas muita coisa podia ser resolvido a nível geral, ou seja, podia ser resolvido a nível federal. Algumas outras coisas, obviamente, você tem que deixar a encargo da cidade. Eu não vou dizer que o plano diretor você vai ter uma regra igual para todas as cidades. É muito difícil, mas algumas coisas do plano diretor você poderia até ter, tá certo? Altura de prédios, uma série de coisas poderia ser uniforme, tá certo? Não precisaria ser tão diferente. Então, acho que tem coisas que daria para fazer e que daria uma capacidade de a gente ter menos entraves, ter mais velocidade, para que a gente pudesse andar de uma velocidade mais rápida e reduzir custo, né? Porque o nosso ciclo é muito longo. O que acontece? Você compra o terreno, ótimo. Já é uma dificuldade você comprar um terreno, né? Mas quando você compra aquele terreno, aí você tem o projeto, daí o projeto você tem que entrar na prefeitura. Quanto tempo leva para sair esse projeto da prefeitura? Então, isso é dinheiro gasto, tá certo? Tempo, é dinheiro gasto. Então, se a gente conseguir fazer isso com mais velocidade, eu acho que todo mundo ganha, e quem ganha é o comprador do imóvel, né? Porque ele vai ter um produto
muito mais rápido, muito mais oferta e o custo vai ser menor. Joia. Antes de ir para os econômicos, vamos falar um pouquinho de reforma tributária. Sei que vocês tiveram um papel importante no debate da reforma tributária, né. Eh, Foram provavelmente diversas reuniões para brigar pelos pontos mais sensíveis. Agora existem, né, já algumas simulações com aquilo que a gente tem, que apontam aí um incremento de carga tributária, né. Mas mais talvez do que o incremento de carga tributária, o nosso setor não é um setor que foi habituado ao sistema de débitos e créditos, né, a gente tinha o RET, basicamente a gente tinha uma alíquota única, e aí a gente vê hoje a cadeia um pouco assustada, né, com a complexidade, né. Eu vim do segmento de automóveis, então eu estou um pouco mais habituado com essas ICMS, IPI, os sistemas de débitos e créditos, então eu me assusto um pouco menos com isso. Mas a gente vê a cadeia aí um pouco assustada, tanto com a questão da alíquota, que, né, ninguém não tem certeza 100% de qual vai ser o impacto, de incremento de alíquota, né, e por outro lado também a própria operabilidade da cadeia, né, como é que ela vai operar com isso, né. Como é que vocês estão debatendo isso? Como é que está esse fórum de reforma tributária dentro da Abrainc? Se você já tem aí algum número mais claro, um pouco mais de sensibilidade, que pudesse compartilhar com a Bom, gente. a reforma tributária para nós, na verdade, começou há alguns anos atrás. E foi muito interessante. Eu fui, na verdade, desafiado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que era o relator do PL na Câmara, quando estava conversando com ele e estava explicando exatamente o que você falou. Poxa, Aguinaldo, nós temos o RET, temos um sistema assim, assim, assim. Aí ele falou assim, eu sei tudo isso que você tem perfeitamente, eu conheço. Agora, eu preciso de um número. Qual que é o número equivalente ao RET na nova sistemática de tributação? Então, aí nós contratamos uma empresa, ela pegou 18 empresas aqui da Abrainc e pegou todas as notas e aí nós começamos um trabalho técnico. Esse trabalho foi feito há 5 anos atrás e graças a esse trabalho a gente conseguiu entrar lá na lei como um segmento com um caráter diferenciado com relação à tributação Essencial, né? essencial. Bom, então essa foi a primeira vitória. O mesmo estudo ele foi refeito, porque depois passaram alguns anos, foi refeito e foi base importantíssima para que a gente pudesse discutir com o governo, discutir na Câmara e no Senado o desconto que a gente precisava ter para que a gente tivesse uma alíquota equivalente. Então, esse foi uma vitória do setor bastante importante. Todo mundo reconhece a importância do setor para o Brasil, geração de emprego e tudo mais, mas não foi tão simples essa briga. Foi uma briga muito, muito grande, muito técnica. O Ministério da Fazenda teve um papel importantíssimo. Tivemos diversas reuniões com o secretário Bernardo Api, que é uma pessoa técnica que eu já conheço há anos. Então, foram reuniões muito produtivas e que a gente conseguiu aí chegar no número que eu vou dizer que está muito próximo, daquilo que a gente tem. Uhum. Para alguns segmentos ele é exatamente o número, para outros segmentos, como como a carga tributária vai subindo em função do valor do imóvel, para outros segmentos ele vai Uhum. penalizar. Bom, Uhum. agora tudo isso é complexo. Agora nós vamos entrar nos normativos, na regulamentação da reforma tributária. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar, a trabalhar junto com a Receita Federal na discussão desses normativos. Os normativos eles têm que refletir exatamente aquilo que está na lei, obviamente, e tem que vir de uma maneira simples que a gente consiga também aplicar dentro das empresas, tá certo? Todo esse sistema que vai estar agora para o futuro. Então, acho que é um desafio grande. Nós já estamos nos organizando, nós já estamos trabalhando com várias entidades. A gente tive uma reunião ontem com a CEBIC, com o Secov, com a Elo, que cuida de loteamentos. Tivemos essas reuniões justamente para nos organizar. Nós geralmente trabalhamos em conjunto porque o segmento ele é mais forte quando ele vai em conjunto, diversas entidades indo discutir com o governo. Então, nós estamos começando a fazer esse trabalho. É um trabalho fundamental que a gente tem que fazer. Outra preocupação é ter certeza de que
quando você for dar a virada de chave, como é que vai ficar o preço do produto que você compra hoje? Em tese, ele tem que reduzir, porque vai tirar a carga tributária existente, tá certo? Atual, e aí entra todo o processo da reforma, da nova sistemática tributária. Então, nós temos que ter certeza que um determinado produto que está sendo vendido por 10, tirando os tributos, ele vai custar quanto? Ele vai custar 8. Então, nós temos que ter essa certeza para que a reforma tributária no nosso segmento não vá encarecer os nossos custos. Então, esse é um outro grande desafio que a gente tem e que nós estamos olhando. Agora, sem dúvida nenhuma, para nós que temos o RET, é uma maneira muito simples de tributar. Então, a reforma tributária vai trazer uma burocracia e vai trazer um custo para as empresas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E o negócio do RET é tão interessante, só fazer um parênteses aqui, que muitas vezes conversando com as pessoas, mas vocês pagam 4%, eu pago tanto do lucro e tal. A gente teve que explicar para muitas pessoas, para outras entidades, que o RET é sobre a receita. Ou seja, se eu tiver prejuízo naquele empreendimento, eu paguei os 4%. E se você transforma o RET sobre o lucro, ele não é 4% do lucro. Então, a gente tem que sentar e explicar para todo mundo para mostrar que a gente paga tributo e, além disso, a gente tem o risco, né? Eu pago aquele tributo independência do lucro ou prejuízo. Então, estamos nos organizando para isso. Vai ser um trabalho difícil, mas a gente vai ter sucesso nesse trabalho, dada a abertura que a gente tem tido com o governo, certo? O governo sempre tem estado muito aberto para conversar, só que nós vamos ter que investir, obviamente, bastante em estudos para que a gente possa ter a discussão no mesmo nível que nós tivemos lá na reforma tributária. Antes de continuar nosso bate-papo, deixa eu te fazer um convite especial. Vem participar do Constru Summit, o maior evento da construção civil. Nos dias 4 e 5 de junho, você vai se conectar com os principais nomes do mercado, entender os rumos da economia no setor e descobrir como tornar a gestão da sua empresa ainda mais eficiente. Tudo isso enquanto acompanha as inovações que estão transformando o futuro da construção. Dá uma olhada aqui na descrição do episódio e garanta o cupom de 20% de desconto no ingresso. Aproveite essa oportunidade e não esquece, para mais conteúdos gratuitos, acesse o site do Cienge, www.cienge.com.br. Joia. Último tema aqui, que fui deixando ele para o final, que é cenário segundo semestre. Obviamente que se fosse fácil adivinhar, né, teria esse tema, essa pergunta eu não faria. Mas a gente tem aí um segundo, né, a gente tem aí uma Selic já num patamar alto, a inflação não deu sinais ainda de que está calma, que está controlada. A gente começa a ver, né, uma aprovação do crédito para o plano empresário já um pouco mais restritiva. A gente viu um pouco de velocidade de venda já caindo em alguns lugares, né. Ou seja, sente os efeitos, de novo, acho que em patamares muito altos ainda, obviamente, a gente está um mercado bastante aquecido. Em algumas regiões do Brasil, a demanda não arrefeceu, ela continua uma demanda latente, né. Então a gente vê um cenário com sinais mistos, né, a gente tem aí uns sinais um pouco, de um lado, né, a conjuntura econômica tentando arrefecer a atividade para tentar baixar a inflação e eventualmente poder, na sequência, reduzir a taxa de juros. Do outro lado, alguns setores aí aquecidos, alguns lugares com demanda latente. Como é que vocês estão enxergando o cenário aí, segundo semestre? Nem vou falar de 2026, que é ano eleitoral, eu acho que aí entra uma série de, o cenário já é bastante complexo para a gente colocar o fator político na mesa. Vamos deixar ele um pouco fora por enquanto, né, vamos falar disso só em 26. Mas o que vocês estão enxergando segundo semestre 25? Olha, eu sempre fui muito positivo com relação ao ano 2025. A ABCIF, que é uma associação que congrega todas as entidades de crédito imobiliário, no começo do ano ela soltou lá um viés de queda no financiamento imobiliário. Eu respeito muito a ABCIF, inclusive fui presidente da ABCIF quando eu estava no Banco Itaú, mas eu tinha uma visão diferente.
Eu acho, e a minha visão prevaleceu pela leitura que a gente tem do mundo real, ou seja, a leitura da BCIP é uma leitura técnica correta, muito bem feita, só que a leitura que eu tenho é a leitura que você tem, né? O que está acontecendo no mercado? Como você falou, tem regiões aquecidas e tudo mais, e realmente no primeiro trimestre aconteceu aquilo que eu falei, não houve uma queda no financiamento imobiliário. Eu acho que o segundo semestre vai se manter bem ainda, não vejo nada de grandes problemas no segundo semestre. Obviamente, a gente está falando aqui do mercado de média e alta renda, o mercado do Casa Minha Vida, esse é dado, você pode ter volatilidade na economia, tudo mais, que esse mercado aí, ele continua aquecidíssimo pela demanda que ele tem. No mercado médio, o que a gente está falando, que eu acho que ainda vai continuar, nós vamos continuar ainda nesse nível que a gente está, tá certo? Com um determinado aquecimento. Como você falou, é muito interessante você olhar alguns fatores, né? Taxa de juros alta, uma série de coisas, e continuar o mercado aquecido. Mas o comportamento das pessoas tem sido esse, né? Tem sido ainda a procura de imóveis. O que é interessante, porque nós vamos entender também um pouquinho, por que uma pessoa está comprando imóvel e não espera para comprar imóvel, ou não tem muita dúvida, porque a gente vê um mercado aquecido. Uma das coisas, nós fizemos uma pesquisa junto com a Brain e perguntamos para as pessoas qual é o motivo que faz você comprar um imóvel. 37% das pessoas disse sair do aluguel. Bom, aí, por que sair do aluguel? Porque tem um racional. Por exemplo, o aluguel, nos últimos 5 anos na cidade de São Paulo, ele subiu da ordem de 62%, enquanto você teve um IPCA de 33%. Então, claramente, você teve um aluguel acima da inflação, o que dificulta a capacidade de pagamento das pessoas e faz com que as pessoas olhem a prestação, não a taxa de juros, e falem o seguinte: poxa vida, eu estou pagando aluguel, deixa eu ver se eu comprar um imóvel, quanto que eu vou pagar de prestação? Mesmo que ele saia do imóvel de 120, vai para o imóvel de 100 metros quadrados, é dele. Então, esse encarecimento do aluguel é um dos motivos importantes, inclusive, tá certo, para que as pessoas se movimentem na aquisição de imóveis. Depois a gente tem outras, a gente pode um dia abrir todos para vocês, mas eu acho 37% das pessoas respondendo isso, eu acho um número bastante relevante e mostra aí um dos motivadores desse aquecimento. E tem um ponto, né, França, a gente não saiu da sombra de um país inflacionário, né. A gente tem repiques de inflação e, de certa forma, o imóvel, ele cria uma certa proteção inflacionária, né, ao longo do tempo, de proteger um pouco o valor do teu dinheiro. Então, apesar de a gente talvez aí um pouco mais de idade, né, a gente conviveu com inflação muito alta lá quando novo, mas a grande verdade é que o Brasil não eliminou a sombra da inflação. E a pandemia trouxe de volta isso em nível mundial, né. Ou seja, a gente, de certa forma, ainda vê, mesmo pessoas de altíssima renda, né, diversificando o seu mix de reserva de dinheiro, colocando um pouco o imóvel, porque de verdade ele acaba funcionando como um hedge aí contra a inflação. Então, faz sentido sim, apesar de essa coisa, o mundo real explica um pouco melhor as coisas, né. A gente vai perguntar para as pessoas o porquê, e a gente entende isso, vê sinais trocados. Apesar de ter uma taxa alta, o juro está alto, mas de um lado, pô, a gente tem pressões sobre aluguel, pressões sobre inflação, as pessoas tentam sobreviver a esse contexto e acho que o imóvel acaba, às vezes, sendo uma boa rota de Só fuga. para te, Cara, a gente tem desculpa interromper, mas outro dia eu estava jantando com uma pessoa que tem um poder financeiro realmente altíssimo, realmente uma renda, e aí eu comentei, poxa vida, você vê a cidade de São Paulo, quando a gente olha o preço por metro quadrado, tem uma pesquisa aí que ela está quase em número 170, tem 169 cidades acima da cidade de São Paulo. Ele olhou para minha cara e falou assim: por que você acha que eu compro imóvel há anos? Há 20 anos que eu acompanho o preço dos imóveis no exterior, eu acompanho o preço no Brasil. Então, eu compro imóveis há anos e ainda vou continuar comprando imóvel, porque eu acho que vai haver uma correção no valor dos imóveis. E realmente, a gente tendo uma redução de inflação, a gente acertando aí o país, haverá uma correção no valor dos imóveis, sem dúvida nenhuma. E isso é mais um fator para que as pessoas invistam em imóvel. certo.
Bom, França, a gente está indo aqui para o final, a gente já está quase 40 minutos aí conversando. Queria deixar aqui um espaço para um recado final do França, um recado final da Abrainc, né? A gente está aqui aquecendo para um evento que vai acontecer em Floripa daqui a quase pouco menos de um mês agora. Eh, a gente bota 3.000 pessoas aqui para falar 2 dias só sobre incorporação. Então a gente vai fazendo esse trabalho de trazer os temas para a pauta para debater isso de uma forma mais profunda no evento, né. E aí eu queria abrir o espaço aqui para deixar o recado final do França, um recado final da Abrainc. A gente, pô, tem uma super admiração pelo trabalho de vocês. A gente tenta, na medida do possível, também fomentar e fortalecer, e divulgar as entidades, né, porque a gente sabe que o segmento ele não é o segmento talvez mais estruturado em entidades, ele precisa avançar nisso, porque a gente sabe que as batalhas são batalhas estruturais, né, e a gente precisa de pessoas aí como você, como a Abrainc, para eventualmente enfrentar esses debates estruturais que a gente precisa para levar o setor para um nível de produtividade mais alto. Bom, eu acho que nós temos aqui um potencial enorme no Brasil. Isso é muito importante. A gente vê o potencial que nós temos no Brasil. Por quê? Já comentei na nossa conversa que o déficit habitacional brasileiro está da ordem de 7 milhões de moradias e nos próximos 10 anos nós vamos ter que construir mais 11 milhões de moradias. Então, o Brasil é um país que tem realmente um déficit e a gente tem que trabalhar para reduzir esse déficit. Isso significa incorporar e entregar imóveis. Então, é um país que realmente a gente tem nesse mercado, nos próximos 10 anos, e até mais, mas eu estou pegando a estatística para os próximos 10 anos, um volume muito grande para a gente poder trazer de imóveis para o mercado. O nosso mercado, sem dúvida nenhuma, nós não podemos esquecer que ele emprega muita gente e ele tem uma influência importantíssima no PIB. Quando o PIB brasileiro sobe, o PIB da construção sobe mais. Quando o PIB brasileiro cai, o PIB da construção cai mais. Então, além do volume de pessoas que nós empregamos, além dos tributos, isso tudo faz com que nós sejamos uma peça importantíssima para o Brasil. Não é à toa que o Banco Central brasileiro, bancos centrais de todo o mundo, eles acompanham o mercado imobiliário para fazerem as estimativas deles. Então, nosso setor, no mundo inteiro, ele é fundamental, e no Brasil ele tem essa importância toda. O que nós precisamos é ter regras claras. Regra clara é importantíssimo para qualquer segmento. Então, nosso segmento, a gente tem que ter regras claras, tranquilidade jurídica para poder trabalhar, porque a gente está, infelizmente, nós estamos sempre tendo que apagar um incêndio. Você falou muito bem do problema da alienação. Quando virou alienação fiduciária, o mercado mudou. Por que os bancos não financiavam? Sim. Simplesmente porque, se ele financiasse antes da alienação fiduciária, o sujeito comprava imóvel, tomava financiamento, entrava na justiça e era uma briga de anos. Então, quem iria financiar naquele momento? A alienação fiduciária virou a chave, trouxe o mercado financeiro para financiar os compradores. Então, nós precisamos de regras claras, uma legislação clara, e para que a gente possa trabalhar e investir cada vez mais. Lei do distrato. Se a gente não tivesse resolvido o problema do distrato, eu garanto que nós não teríamos empresários investindo o que eles estão investindo hoje, tá certo? Nesse volume de imóveis, porque o negócio era de altíssimo risco. Então, a lei do distrato regrou. Sim. Então, nós temos que trabalhar realmente para as regras serem claras. Esse é um país que, infelizmente, né, a gente tem grandes discussões que não deveria ter na justiça, e traz para a gente o quê? Uma insegurança. Insegurança é ruim para o mercado. Então, acho que segurança jurídica é fundamental para o nosso segmento. O funding é importantíssimo, não existe crédito imobiliário sem o funding para que as pessoas tomem o dinheiro, para que as pessoas tomem dinheiro para comprar um imóvel. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, e trabalhar muito. No entanto, nós estamos vendo um mercado forte, tá certo? Com esse nível de taxa de juros. Então, a gente tem que olhar o seguinte: o que vai acontecer quando a taxa de juros cair? Quando a taxa de juros cair, nós vamos ter um mercado enorme. Isso aqui vai ser muito volume. E, além de tudo, quando a taxa de juros
cair e a gente tiver uma perspectiva de taxa de juros baixos no longo prazo, nós teremos o quê? O mercado de capitais. Nós teremos condições de financiar as pessoas, emitir títulos, tá certo? E vender no mercado de capitais, que é fundamental. Todas as indústrias hoje, elas têm os seus negócios com os bancos, tomam capital de giro e, além disso, elas emitem suas debêntures, elas vão ao mercado, fazem securitização. Então, é uma forma a mais que nós não acessamos hoje, porque isso tem um custo muito alto e vai levar esse custo para o cliente final, que aí inviabiliza esse fechamento da conta dele na aquisição do imóvel. Então, acho que o funding é importante. A queda de taxa, quando tiver a queda de taxa de juros, nós vamos surfar uma onda muito importante do crédito imobiliário. E, obviamente, quando você tem esse ambiente, sem dúvida nenhuma, você vai ter esse ambiente, é porque vai ter uma inflação baixa, é que o país vai estar crescendo, a renda vai estar aumentando, e aí quando você tem o aumento da renda, aí nós vamos ter as condições de, naturalmente, ocorrer aquilo que aconteceu em outros países. O preço por metro quadrado do Brasil, que eu digo que está barato hoje, nós vamos ver uma correção disso natural. E as pessoas vão comprar os imóveis, porque eles vão ter capacidade de pagamento, dado que as rendas devem aumentar. Então, acho que o Brasil é um país que a gente tem que investir nesse mercado, é um mercado importante. Não vejo um mercado só para comprador de imóvel, para moradia, vejo um mercado para investidor, como você falou muito bem. Investir em imóvel não é ruim. Nos últimos 10 anos, a gente viu que investimento em imóvel, quem comprou imóvel e morou, ele teve aí uma valorização na cidade de São Paulo muito próxima ao CDI, que é uma aplicação segura, certo? E olha que eu estou comparando o CDI. Se eu for comparar fundo e outras coisas, você tem taxa de administração, teve uma valorização maior do que as aplicações. E quem comprou imóvel e alugou, então, essa pessoa teve o quê? Além deste ganho, ela teve a remuneração do aluguel. Então, o imóvel, além de tudo, ele é um bom negócio. E quem compra imóvel para alugar é importante também, porque tem pessoas que, por diversos motivos, não podem, não querem comprar imóvel. O Brasil está ficando, está mudando, as pessoas estão tendo mobilidade. Hoje você está aí no Sul, amanhã você decide vir para São Paulo, mas você vai ficar em São Paulo 2, 3 anos. Sim. Você vai comprar um imóvel em São Paulo? Não, você vai alugar o imóvel. Então, essa mobilidade Sim. que as pessoas passaram a ter no Brasil, ela também cria cada vez mais um mercado de aluguel residencial cada vez mais forte. Nos Estados Unidos você vê que você tem prédios 100% dedicados a aluguel. Você não tem você tem um dono só e você tem todos aqueles apartamentos para aluguel. Então, esse que é o mercado que a gente caminha e a gente tem que trabalhar também para que o Brasil melhore. Isso é uma contribuição que todos nós temos que dar, né? Trabalhar fortemente para que o Brasil melhore, para que a gente possa ter uma economia crescendo. Dessa forma, a gente vai conseguir ter esse país que a gente precisa ter e ter o nosso mercado e todos os outros mercados crescendo. Acho que o governo tem lições importantíssimas para fazer, nós sabemos disso, né? A gente tem que fazer algumas reduções de gastos, é fundamental, para que a gente comece a caminhar, tá certo? Para um trabalho que não vai dar virada amanhã, mas para um trabalho que vai fazer com que o Brasil ele possa ter um crescimento sustentável. O Brasil está tendo crescimento, mas eu falo um crescimento sustentável por vários anos e que a gente possa ter esse país com esse crescimento. Excelente, França. Muito bom. Muito obrigado pelo tempo aqui com a gente. Esperamos contar contigo outras vezes. Novos convites virão. Eu sei que a Abrainc vai estar com a gente aqui no evento também. O pessoal vai participar. De novo, agradecendo o teu tempo. Obrigado pelo papel também que vocês exercem no mercado, pelo trabalho que você faz, que a Abrainc faz, que os associados que sustentam a Abrainc também fazem. A gente conta com isso para seguir evoluindo, melhorando o nosso arcabouço legal. E até uma próxima. Queria te agradecer e queria fazer um pedido, né? A Abrainc ela tem 85 associados, ela não vai ter 1000 associados. Nós somos uma boutique, mas eu queria incentivar as pessoas a se associarem à Abrainc, porque
todo esse Certo. trabalho que a gente faz custa dinheiro. E nós precisamos ter fontes de recurso para continuar investindo e para continuar tendo essas vitórias que nós discutimos aqui para o mercado. Então, eu queria até incentivar que outras empresas se associassem à Brainc, entendessem um pouquinho mais como é que funciona a Brainc, para que a gente possa cada vez mais fazer esse trabalho técnico para continuar ganhando essas batalhas. Excelente. Pode deixar que a gente vamos buscar associados para a Brainc aqui, fica tranquilo. Obrigado. Um abração, muito obrigado, Tchau, valeu. tchau. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!